Que a paz de Cristo esteja contigo, querido irmão, querida irmã. Mais um vídeo para o canal Profecias Finais. E neste vídeo quero contar o que aconteceu no dia 21 de setembro de 2025, quando estive pregando mais um testemunho direto, sem temer as consequências. Então, já tinha pregado que o domingo é o sinal da besta, que o sábado é o sinal de Deus, que o líder da Igreja Católica é a besta, que as 7 últimas pragas cairão sobre todos aqueles que guardarem o domingo, o qual é o sinal da besta. E já tinha dado um testemunho direto dentro do mercado, mas o mercado grande, então fui para outra parte do mercado para continuar dando o testemunho direto. Então, quando nós estávamos ajeitando para dar mais um testemunho direto, então chegou um adventista e disse: olha, se você dizer que você é adventista do sétimo dia, nós vamos abrir um processo contra você. Porque você fica falando mal da igreja e depois fica dizendo que é adventista do sétimo dia. E você não é adventista. Então, se você falar que é um adventista, vamos abrir um processo contra você. Então, eu só fiz falar para ele: quem não é adventista é você. E então comecei a pregação. E então, quando chegou da parte que falando da falsa liberdade religiosa, falando da imagem da besta, então foi necessário mostrar qual é a igreja que está unida com o Estado. Qual é a igreja que está na ONU? Então, falei claramente que até 2025, até a Conferência Geral da Associação Geral da Liderança Rejeitada que houve em 2025, estava na ONU, na cadeira da ONU, promovendo o Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa, foi o pastor Ganunho Diop. E agora está o pastor Nelo, promovendo a imagem da besta na ONU, o qual é a falsa liberdade religiosa que a igreja promove na Casa Branca, com Donald Trump, promove no Congresso Americano, Genebra, como também promove em todas as legislações de todos os países do mundo, ao mando da ONU, e também tem cada igreja local esse departamento de assuntos públicos e liberdade religiosa. Então, e dessa altura o homem ficou mais brabo ainda e ficou para lá e para cá, que era maior impaciência. Então, irmãos, vamos para o assunto. Irmãos e irmãs, quando nas pregações e nos vídeos aqui, quando afirmo ser o presidente mundial da Igreja Adventista do sétimo dia, você pode ver aí que eu digo desta forma: fora dos templos adventistas. Por quê? Porque, irmãos, no dia 11 de janeiro de 2025, quando Deus passou a liderança para Elias Joanã e para Deuseline Souza, então mostrou que os templos adventistas, a liderança rejeitada da igreja adventista, não são mais adventistas do sétimo dia. Não são mais. Para ser adventista, agora, só aqueles que se unem com o novo presidente mundial da Igreja Adventista do sétimo dia, a quem Deus elegeu
a Elias Joanã, o qual é a minha pessoa. Então, no dia 10 de junho de 2025, Cristo incorporou no meu corpo. Cristo incorporado é o presidente mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas fora dos templos, porque os templos adventistas está na ONU, promovendo o documento da Igreja Católica, que se trata da falsa liberdade religiosa, que é o documento chamado de dignidade humana. Esse documento chamado de dignidade humana foi no ano 1965 que o Concílio do Vaticano II fez esse documento e deu para a Igreja Adventista. Porque nesse Concílio Vaticano II, a Igreja Adventista enviou para esse concílio 2 pastores levando 2 medalhas de ouro para a besta. E recebeu a Igreja Adventista nesse concílio esse documento chamado, como já disse, vou repetir, o documento chamado de dignidade humana, que trata-se da falsa liberdade religiosa, que a Igreja Adventista, em 2003, aceitou na ONU para promover essa falsa liberdade religiosa, que é esse documento da Igreja Católica, que, com o nome de dignidade humana. E tá, o que ela fez? Colocou leis em todos os países do mundo, leis de perseguição. Então, irmãos, agora, quem está dentro dos templos não são mais adventistas, irmãos. O que se trata ONU, se trata Estado, significando o Estado, a Igreja unida com o Estado. Então, a Igreja unida com o Estado é o que, irmãos? A imagem da besta. Então, quem está dentro dos templos adventistas é o que agora? Irmãos, adoradores da imagem da besta. Irmãos, essas leis que no Ministério Público Federal, essas leis de falsa liberdade religiosa, que eles dizem ser liberdade religiosa, essas leis é a perseguição. A igreja, ela está com o braço forte do poder civil. É uma imagem da besta, igual à Igreja Católica. Na Idade Média, estava com o poder do braço forte do poder civil, o braço forte do poder civil. Assim está agora a Igreja Adventista. Deus revelou em sonho para a sua serva, Deuselene Souza, que a Igreja Adventista fará um grande mal para o povo de Deus. Irmãos, a perseguição dos últimos dias será terrível pela a imagem da besta, a qual é a Igreja Adventista. L.G. Watt também profetizou isso, que os piores inimigos serão nossos antigos irmãos, como também ela profetizou que devemos temer mais de dentro do que de fora. Todo mundo temia que a perseguição seria terrível pela Igreja Católica, certo? Quem está por trás da imagem da besta é a besta. Sim, quem está por trás da Igreja Adventista é a Igreja Católica. Então, é por isso que os piores inimigos do Ministério Quarto Anjo, do remanescente povo de Deus, da nova liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia, os piores inimigos serão os membros que faz parte da liderança rejeitada da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Irmãos, o quarto anjo, essas leis que a Igreja Adventista colocou no Estado para o quarto anjo, para o Ministério Quarto Anjo, não é nada. Não, ela não conseguirá atrapalhar a obra de Deus. É certo que ela vai matar muito de nós pelas leis que ela colocou no Estado, pelo Estado, a Igreja Adventista. É como está escrito lá em Apocalipse capítulo 20, verso 4, quando João vê as almas degoladas por não adorar a besta em sua imagem. Claro, quem vai fazer isso é a Igreja Adventista, através das leis que ela colocou no Estado. Mas quem só vai ser preso
e mortos, ser mártires, só aqueles a quem Deus consentia. Para aqueles que estão na liderança, que é Cristo incorporado, como também os 144 mil, não serão presos e nem serão mártires. Mas aqueles a quem Deus escolher, então serão mártires e presos. Assim cada um participa da grande obra de Deus. Então, irmãos, ela fará grande mal sim para o povo de Deus. A liderança rejeitada da Igreja Adventista do Sétimo Dia, como os membros que estão dentro dos templos, serão os piores perseguidores deste movimento. Agora eu quero deixar bem claro, para aqueles que estão dentro dos templos, para aqueles que fazem acusação, querendo abrir um processo contra o servo de Deus, contra mim, como se eu quero me passar pelos aqueles que estão dentro dos templos. Misericórdia, irmãos, jamais eu quero me passar por aqueles que estão apostatados dentro dos templos. Você sabe o que significa estar dentro dos templos? Estar junto com aqueles que estão promovendo a perseguição pela falsa liberdade religiosa significa ser perseguidores, significa ser adoradores da imagem da besta. Você acha que eu quero me passar por aqueles que estão adorando a besta e a sua imagem, promovendo a falsa liberdade religiosa? Misericórdia aqui, irmãos. Esse chamado é um chamado muito sério. Deus levantou a nova liderança para salvar os nossos irmãos adventistas do sétimo dia, os nossos irmãos que estão dentro dos templos, para que os nossos irmãos se unem com o presidente mundial da Igreja Adventista do sétimo dia, a quem Cristo está incorporado, para que se salve, porque se ficar dentro dos templos, vão receber a ira divina, porque os templos em promover a falsa liberdade religiosa, como já provei, é a imagem da besta. Como também essa falsa liberdade religiosa traz o espiritismo para dentro da igreja. Deus já revelou em sonho para a sua serva Deuselene Souza, que a Igreja Adventista se casou com o espiritismo através dessa falsa liberdade religiosa. O bruxo já pode agora ir no púlpito da igreja contar a sua história dentro do púlpito da igreja. O bruxo, aquele homem que as pessoas chamam de padre, toda religião pode agora ali ir para o púlpito da igreja. Você está entendendo? Um casamento com o espiritismo e com o papado, assim como está escrito em Isaías capítulo 28 e o verso 15, fizeram aliança com a morte, que é o papado, e acordo com o além, que é o espiritismo, um casamento, irmão, essa falsa liberdade religiosa. Deus revelou em sonho para a sua serva Deuselene Souza, que a Igreja Adventista, os templos adventistas se casaram com o espiritismo. Então essa nova liderança da Igreja Adventista do sétimo dia, o quarto anjo, é para que salvem os nossos irmãos sinceros que estão dentro da Igreja Adventista, gemendo pelas abominações que se cometem. Chegou o momento, irmãos, você que gemem dentro dos templos adventistas, sai dela e se une com o quarto anjo, para que você, pelo seu exemplo, você salve os seus irmãos sinceros que estão dentro dos templos. Porque se ficar dentro dos templos, está promovendo a falsa liberdade religiosa, como também terminará na guarda do domingo, porque essa falsa liberdade religiosa já estão abrindo as igrejas adventistas no domingo, começando pelas capitais, até chegar em todas as cidades do Brasil e do mundo. Então, irmãos, não sou adventista dentro dos templos, não, de maneira nenhuma. Porque a adventista dentro dos templos está adorando a imagem da besta, promovendo a falsa liberdade religiosa.
no ministério quarto anjo, é para desmascarar a queda das igrejas. É um chamado, é a profecia se cumprindo, irmão, nas ruas, nas praças, dando testemunho direto. Esse é o refrigério pela presença do Senhor. Irmãos, só vai receber o refrigério quem aceitar a nova liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Só aqueles que aceitarem darão o alto clamor, assim como Deus chamou o seu servo Elias Joanã para pregar nas ruas e nas praças. Aqueles que o aceitarão farão as mesmas coisas. Os 144 mil terá já o exemplo que Deus, pelo seu Espírito, me colocou nas ruas e nas praças para dar o aviso da queda de Babilônia. Então os 144 mil farão as mesmas coisas, receberão o mesmo Espírito, receberão o mesmo refrigério. Louvado seja Deus. Faça parte do poderoso movimento adventista do sétimo dia, fora dos templos adventistas do sétimo dia. Aceita o presidente mundial da Igreja Adventista do sétimo dia, fora dos templos adventistas. Cristo incorporado em seu servo, em Elias Joanã. E para aqueles que querem perseguir o movimento quarto anjo, o vosso acordo com o papado, e a vossa aliança com o espiritismo, e o braço forte do poder civil que vocês têm, que é a imagem da besta na ONU, a Igreja Adventista na ONU, o braço forte do poder civil que vocês têm, para Deus esse braço não é nada. Não teremos medo das vossas ameaças. Não teremos medo. O quarto anjo avançará com poder do alto, dando o aviso e avisando os nossos irmãos, 22 milhões de adventistas, que a Igreja Adventista, a liderança rejeitada está na ONU. É a imagem da besta. Todos os sinceros vão saber essas verdades e vão sair. É por isso que vocês estão irados, querendo já atrapalhar o quarto anjo, mas o vosso braço forte do poder civil é nada para o quarto anjo. Nós avançaremos, dando o aviso para nossos irmãos adventistas enganados dentro dos templos, e eles sairão e se unirão conosco, e juntos daremos o alto clamor da mensagem do terceiro anjo. Amém e amém. Liberdade religiosa. Que é a igreja sentada na ONU, na Casa Branca, junto com o Donald Trump, no Congresso americano e em Genebra, e em toda a igreja local, está promovendo essa falsa liberdade religiosa. O primogênito da linhagem de Dan está numa batalha contra a besta, o líder da Igreja Católica, a besta. Como também está numa batalha contra a imagem da besta, a Igreja Adventista do sétimo dia, assentada na ONU, promovendo a falsa liberdade religiosa. A Igreja Católica matou mais de 100 milhões de pessoas na diabólica Inquisição da Igreja Católica. A igreja, controlando o Estado, fez um tribunal para
julgar e condenar todos aqueles que discordassem da doutrina da Igreja Católica. Aí, meus irmãos, como semelhante a mim, pregava, mostrando as idolatrias da Igreja Católica na Idade Média. Aí os católicos pegavam os meus irmãos, levavam para a fogueira, acusando os meus irmãos de hereges. Acusava eles de hereges. O mundo todo apoiava os meus irmãos na Idade Média a morrer torturados pela Igreja Católica no tribunal, que ela colocou um nome bonito. Eu fui mandar ele aqui. O nome de santa. E que se são. Mais de 100 milhões de protestantes foram mortos do ano 538 até o ano de 1798 pela Igreja Católica. A Igreja Católica se tornou a instituição mais assassina da Terra. Mas o profeta João, ele vê outra besta nos últimos dias. E essa outra besta é os Estados Unidos, que com as igrejas protestantes dos Estados Unidos fez uma imagem da Igreja Católica, ou seja, fez uma imagem da besta. Nos Estados Unidos, assim como a Igreja Católica mandava na Idade Média, mandava o Estado, agora nos Estados Unidos, a Igreja está controlando o Estado, na Casa Branca e na ONU. Na ONU está a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Até em 2025, antes da Conferência Geral dos Adventistas, o pastor que estava na ONU era o pastor adventista Gamone Diop. Agora saiu, está o outro chamado Nelo, pastor Nelo, está na cadeira da ONU, ao mando da Igreja Católica. O que a Igreja Adventista está promovendo na ONU é o documento que ela recebeu no ano 1965, recebeu do Concílio Vaticano II, o documento chamado Dignidade Humana, que se trata da falsa liberdade religiosa. Você trocou para a mensagem para ser dada. Não tenha medo de perseguição. Eu sei que a imagem da besta, os adventistas do sétimo dia são perseguidores. Eles estão com poder no Estado, promovendo a falsa liberdade religiosa. Mas nem demônio, nem homem ímpios vai impedir de a mensagem ser transmitida. O mundo todo vai ouvir que a Igreja Adventista está na ONU. É a segunda católica, é a imagem da besta. E aqueles que ficam dentro dos templos adventistas vão
guardar o domingo, porque a falsa liberdade religiosa que a Igreja Adventista está promovendo é o domingo. Já nas capital, a Igreja Adventista está fazendo um culto no domingo de manhã, e logo todas as cidades do Brasil e do mundo estarão guardando um domingo semelhante à Igreja Católica, porque a Igreja Adventista, os templos adventistas se tornaram a segunda católica assentada na ONU, promovendo a falsa liberdade religiosa. Sai dela, povo meu! Se você é de Deus, você é adventista, você vai sair da Igreja Adventista. Você não vai ficar nos templos adventistas, porque os templos adventistas se tornaram moradas de demônio, promovendo a falsa liberdade religiosa. Sai dela, povo meu! Quem não ser povo de Deus vai ficar dentro dos templos. Eles farão uma grande perseguição contra o povo remanescente, os adventistas. Eles serão os nossos piores inimigos, porque eles se tornaram a imagem da besta. Eles têm o poder do Estado nas suas mãos, mas nós temos Deus conosco e não vamos parar de avisar que a Igreja Adventista está promovendo a perseguição com as leis e o Estado. Acredite, para o vosso bem, Cristo incorporado em seu servo, em Elias Joanã, é o presidente mundial da Igreja Adventista do sétimo dia. Cristo incorporou em meu corpo, e Cristo incorporado em meu corpo é o presidente mundial da Igreja Adventista do sétimo dia, fora dos templos adventistas. E você, para que você seja adventista, saia dos templos e se une com o presidente mundial da Igreja Adventista, que é Cristo incorporado em seu servo, em Elias Joanã. Então, o mundo todo guardará o domingo, o qual é o sinal da besta. E o remanescente, o movimento adventista fora dos templos adventistas, guardará, como já está guardando, o Santo Sábado. Amém e amém. Hoje na igreja é pior do que o decreto dominical, sai a pouco medo. Elas se tornaram moradas de demônios. Aqueles que ficaram dentro dos templos guardarão domingo o decreto dominical. Sai dos templos, povo meu, vocês não se tornaram moradas de demônios. E os demônios é pior do que o decreto dominical. Se você ficar dentro dos templos, é uma prova que você ama o mal. Se ficar dentro dos templos, rejeitou a Cristo, e você terá o castigo final. Aqueles que ficar dentro dos templos guardará o domingo o decreto dominical. Se você ficar dentro dos templos, é uma prova que você ama o mal. Se ficar dentro dos templos, rejeitou a Cristo, esse será o castigo final. Sai dos templos, povo meu, que os demônios sempre
pior do que o decreto dominical.